Meus irmãos, nós estamos aí nessa série no mês de maio falando sobre família. E o tema, o título da nossa série é, como está aí, Famílias em Apuros. Muitas famílias estão em apuros, principalmente por conta da queda. O pecado de Adão e Eva que entrou na primeira família e de lá para cá tem afetado praticamente, literalmente, todas as famílias. No primeiro sermão nós conversamos a respeito dessa tragédia do pecado e as suas consequências. Mas a história não para por aí. E na semana passada falamos sobre o triunfo da graça. Embora o pecado seja grande, a graça de Deus sempre será maior. A graça vai a tudo cobrir, a graça de Jesus Cristo vai a tudo regenerar e transformar. Essa família alcançada pela graça de Deus, essa família impactada e transformada pelo agir soberano do Espírito Santo, dará frutos, muitos frutos. E um dos frutos de toda a família que foi impactada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o perdão. Meus irmãos, o perdão é uma necessidade que todas as famílias têm. Há 2 semanas atrás, conversando com a irmã Cida Paiva, em algum grupo Vida por aí, ela fez um comentário muito interessante que eu gravei, irmã. Ela contando a história de algum pastor, algum reverendo por aí que estava comemorando 40, 50 anos de casamento. E esse pastor comentou que se um casamento dura 40, 50 anos, não é porque teve muito amor, mas é porque teve muito perdão. E isso é verdade. E isso é totalmente real. As famílias, os casamentos, os filhos precisam de perdão. E esse fruto é um fruto bendito que é resultado da graça. O perdão é capaz de costurar o que o pecado rasgou. O perdão é capaz de reconstruir o que o pecado destruiu. O perdão é capaz de capacitar a pessoa a seguir adiante, quando muitas vezes o pecado na família mais parece uma âncora, uma barreira. As famílias precisam perdoar. As famílias precisam se perdoar e seguir adiante, porque a graça que vem do Evangelho, a graça de Jesus Cristo, capacita a cada pessoa a seguir em frente, não importando o tamanho da ofensa, o tamanho do pecado. Há algum tempo atrás, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, fez uma pesquisa, um estudo com 600 pacientes que tiveram problemas cardíacos. E foi constatado que entre 1 ano e 1 ano e meio antes dos problemas físicos referentes ao coração, todos, ou a maioria esmagadora desses 600 pacientes com problemas cardíacos tiveram algum evento de estresse emocional ou ressentimento, falta de perdão. Isso mostra, queridos, que a falta de perdão e o ressentimento não afeta apenas o coração e a alma, mas afeta o coração literal, afeta o corpo, adoece a mente, a alma e o corpo. Não é à toa que certa vez alguém disse que guardar mágoas ou guardar rancor é como tomar veneno esperando que o inimigo morra. Não faz sentido. Esse é o efeito do rancor. Esse é o efeito da mágoa. Você se envenena na esperança que o outro morra. Ainda mais quando se trata de mágoas dentro do núcleo familiar. Pai magoado com filho, filho magoado com pai, nora magoada com sogra, sogro com genro, cunhado com cunhado, primo com primo, irmão com irmão, e todas as possíveis combinações, possíveis imaginárias. Isso é terrível. Tanto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, Jesus vai dizer: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Essa palavra desintegrar, esse verbo desintegrar, é a palavra risteme. E ela pode ser traduzida por ficar em pé, permanecer firme ou tranquilo.
significa que uma família dividida contra si, uma família que não se perdoa, uma família que guarda mágoas, jamais ficará em pé. Uma família que não se perdoa é uma família que não vive tranquila. Uma família que não perdoa é uma família que não terá futuro. É incrível perceber como o ambiente familiar gera atritos, né? Eu não sei a sua, a minha gera, não é? Talvez porque ali na nossa família é que ali de fato nós somos quem nós somos. Aqui você bota sua roupinha bonita, né? Ajeita seu cabelo, faz sua barba, é todo simpático, mas lá na sua casa você é quem verdadeiramente você é. É lá que você bota as garrinhas de fora. É no meio da nossa família que nós não colocamos as nossas máscaras, não usamos dos nossos cosméticos comportamentais. E como famílias de porcos espinhos que se machucam e se cutucam e se ferem, nós fazemos da mesma forma, mas nós precisamos nos manter unidos para seguir em frente. A união é necessária, mesmo que haja ferimento. Irmãos, família não é fácil. Casamento não é fácil, não é? Diz a história que Adolf Hitler suportou 6 anos de guerra, de 1939 até 45. Ele se casou num dia e se matou no outro, né? Foi uma piada, com certeza, não é? Só indicando que não é fácil, né? Não é fácil. No Evangelho de Mateus, Jesus fala bastante a respeito de perdão. Se você observar aí, meu irmão, a primeira vez que ele vai falar a respeito de perdão é no Sermão do Monte, no capítulo 5, 23 a 26. A segunda vez que ele vai tratar sobre perdão é lá na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. A terceira vez que ele vai tratar sobre perdão é quando ele vai falar sobre disciplina eclesiástica, no capítulo 18, versículos 15 a 20. E a quarta vez que ele vai tratar de perdão, é o texto que nós vamos utilizar essa noite, é a respeito do servo que não perdoa. A parábola do servo que não perdoa em Mateus, capítulo 18, versículos 21 em diante. Abra sua Bíblia aí então, Mateus, capítulo 18, versículos 21 em diante. Diz assim o texto bíblico, Mateus 18, a partir do 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado porque temos a Tua palavra aqui em nossas mãos. Temos, ó Deus, a Bíblia completa. Obrigado porque isso é um privilégio, isso é uma bênção e queremos ouvir a Tua voz. Nos ilumine, nos transforme, nos quebrante, para que possamos Te obedecer todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Dá para imaginar aqui Pedro chegando todo feliz e contente, querendo dar uma resposta certa para Jesus e esperando algum tipo de elogio. Igual quando uma criança acerta e começa a bater palma esperando, né, que a mamãe ou o papai diga: parabéns, é isso aí, viva, não é? E por que talvez ele tivesse essa expectativa de um elogio? Porque na sua época os rabinos ensinavam que o perdão deveria acontecer até 3 vezes. Você não era obrigado a perdoar uma pessoa além de 3 vezes. Então Pedro, muito esperto, pegou o 3, dobrou, acrescentou mais 1, virou 7, o número perfeito. Mas Jesus vai responder: não até 7, mas 70 vezes 7. Jesus não está preocupado com a matemática. Aqui ele está utilizando de uma hipérbole, de um exagero, para apontar a seriedade a respeito da prática do perdão. A questão é que você não deve ficar contabilizando: já foi 1, já foi 2, já foi 3. Essa já é a vez 488, 489, 490. Acabou, deu, chega, não perdoo mais. A ideia por detrás aqui do que Jesus está ensinando é perdoar sem limites. Isso para a família significa que você vai perdoar o seu marido todas as vezes que ele esquecer a toalha molhada em cima da cama.
Você vai perdoar a sua esposa todas as vezes que ela tiver uma crise de ciúmes. Ou quando ela gastar o seu cartão Black comprando qualquer quinquilharia na Shopee. Ou agendar algum rolê na sua casa sem te comunicar. Não é? E por aí vai. Perdão atrás de perdão, perdão atrás de perdão. Essa fórmula de 70 vezes 7, por incrível que pareça, não foi Jesus que inventou. Já estava registrado na Bíblia. Jesus está fazendo uma alusão às palavras de Lameque, que estão registradas em Gênesis 4:24. Lá em Gênesis 4:24 nós lemos: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Jesus, que só ele consegue fazer algo assim, tomou uma fórmula do ressentimento. Ele tomou uma fórmula da vingança e transformou na fórmula do perdão. E a partir daí, para ilustrar o perdão de Deus para conosco, para ilustrar o perdão que nós recebemos das mãos de Deus, ele passa então a contar uma parábola, isso é, uma história. A história do devedor cuja dívida era impagável. E essa história reflete a nossa história, reflete a nossa dívida. Observem aí a sequência do texto, 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Até aqui por enquanto. A história então nos conta a respeito de um rei suzerano que chama os seus servos, também administradores, muito provavelmente das regiões ali conquistadas. E esses servos são chamados para prestação de contas e pagamento de impostos. E a soma que esse servo devia era simplesmente astronômica. A NVI traduz como uma enorme quantidade de prata, mas literalmente o texto original vai dizer 10.000 talentos, não é? Mas seja como for, a ideia é uma quantidade impagável. Se você for pensar de forma literal essa quantidade, um talento não é uma capacidade sua, não é um dom que Deus te deu. Talento é uma quantidade, é uma medida, ok? Que poderia variar entre 26 quilos a 36 quilos. Então vamos tomar uma média de 30 quilos aqui. Significa que esse servo devia nada mais, nada menos do que 30.000 quilos. 300.000 quilos, melhor dizendo. Se fosse de ouro, a dívida desse homem seria de 170 bilhões de reais na cotação de hoje. Jesus está nos mostrando que o nosso pecado é uma dívida impagável. Uma dívida que não existe a mínima possibilidade de ser paga por nós mesmos. E a consequência desse homem estar devendo tanto foi que ele e toda a sua família seriam vendidos como escravos, para pelo menos minimizar a situação. Ele então, diante de toda essa situação e desesperado, ele caiu de joelhos pedindo clemência e inocentemente ou cheio de ignorância diz que pagaria tudo. Ele não vai pagar nada, ele não tem como pagar, não é? Ou por ignorância, ou por orgulho, ele literalmente não tem como pagar, porque mesmo que ele trabalhasse bilhões de anos, a dívida nunca seria quitada. Parece que ele ou é arrogante, ou realmente ele não tinha ideia do tamanho do buraco que ele se meteu. A dívida era simplesmente astronômica. Irmãos, nós estávamos exatamente nessa situação. Nós aqui não éramos o rei, nós éramos os devedores. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus impagável. Nossos pecados ofenderam a um Deus infinitamente santo, santo, santo. Os nossos pecados desonraram um Deus eterno. E agora, quem vai pagar por isso?
Quem vai restaurar o que foi quebrado? Como devolver a honra a alguém cuja honra é eterna? E o tamanho desse ser é sem fim. A nossa dívida com isso se tornou também sem fim. A nossa dívida se tornou eterna. Isso significa que esse rei, Deus, ou ele nos perdoa, ou nós não teremos a mínima condição de pagar o que devemos. É por isso que Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão longe da glória de Deus, distantes da glória de Deus, não tem a mínima condição de se aproximar da glória de Deus. É por isso que Efésios 2:1-3 vai pintar um cenário terrível, quando o apóstolo Paulo diz: vocês estavam, pelo menos estavam, né? Não estamos mais. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. A nossa situação era deplorável. Era triste demais, porque nossa dívida era eterna e infinita. Agora, quem vai chamar a atenção e quem vai roubar a cena nessa história é o rei. O versículo 27 diz: o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Ah, que felicidade! O rei se comoveu daquele servo, não é? Teve pena da arrogância e da ignorância daquele servo e o deixou ir. Agora, notem algo interessante aqui. Quando esse rei perdoou a dívida, alguém aqui nessa história pagou a dívida? Ninguém pagou a dívida. Esse rei absorveu o prejuízo. Esse rei aceitou tomar o calote. Quem saiu no prejuízo não foi o servo, foi o rei. E aqui eu quero fazer uma pequena observação já aplicativa para nós. O perdão muitas vezes envolve isso. Envolve tomar o prejuízo. Muitas vezes, quando nós perdoamos, nós não temos reparação. A situação já está feita, já está estabelecida. O prejuízo já está instaurado. O perdão, dentre outras coisas, muitas vezes não vai envolver reparação. Mas a melhor coisa é deixar ir, é perdoar, largar mão, porque do contrário, você vai viver todos os dias sendo torturado. E é onde a história vai concluir já já. Então, surge na história mais um personagem, um outro servo que estava abaixo desse servo que acabara de ser perdoado pelo rei. Versículos 28 em diante. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Aqui, o cenário mudou. Aquele servo que acabara de receber perdão, sai de diante do seu rei, alegre, feliz, com a dívida agora zerada, festejando, contente, e nessa alegria toda ele cruza com outro servo que lhe devia 100 denários. 100 denários é o equivalente a 100 dias de trabalho. Ok, 100 dias de trabalho são um pouquinho mais de 3 meses. É uma quantia relevante? Com certeza. Pegue o seu salário e multiplique por 3. Para você, é bastante, claro que é. É significativo, mas
é pagável. Dá para pagar. Né? Se deve 3 meses, não dá para parcelar em 6, não dá para parcelar em 12. O pessoal que gosta de parcelar, né? Dá para parcelar em 48, 70, não sei, vamos negociar. É pagável, é infinitamente maior do que o servo devia. Só que ele o agarrou pelo pescoço, começou a sufocar e exigia o pagamento imediato. E então ele diz, tem paciência, o conservo diz, pedindo misericórdia, tenha paciência, eu pagarei. E são as mesmas palavras que o outro utilizou. Mas o servo não perdoou o seu conservo, antes o jogou na prisão. E esse servo que jogou o seu conservo na prisão foi tão egoísta, que até o rei saiu no prejuízo de novo. O rei já tinha tomado o prejuízo de perdoar o servo, e agora havia perdido o conservo, porque ele estaria na prisão, e também não trabalharia mais para o rei. E a conclusão dessa história é bastante preocupante. Versículos 32 até o 35 dizem: então o Senhor, o rei, chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Olha o que o 33 vai dizer. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E a resposta é sim. Agora, a dívida de quem é perdoado é perdoar. A dívida agora para com o nosso Rei Deus não é mais devolver o dinheiro, porque nós não temos condição, mas agora é multiplicar perdão. É multiplicar perdão. Aqui ele chama, vamos terminar, eu li o 33, 34. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E se tratando de família aqui, também isso se encaixa para irmão de sangue, vai encaixar a sogra, o sogro, o cunhado, a nora e todo mundo. Não é? A história termina de uma forma muito inesperada. O rei, assim que soube do acontecido, chamou o servo, reafirmou o seu perdão, mas ele disse: olha, era seu dever estender o perdão que você recebeu ao seu conservo. Era sua obrigação. E a implicação óbvia aqui, que eu já mencionei, é: a dívida dos perdoados agora é perdoar. Nós devemos perdão, porque o perdão que nós recebemos do Rei Deus é muito maior do que qualquer ofensa que qualquer ser humano possa nos fazer. O rei, indignado, então mandou enviar esse servo para a prisão, para que ele fosse torturado até que pagasse a dívida. Qual era a dívida nova? Perdoar. Esse homem seria perdoado até liberar, ele seria torturado até liberar perdão. Irmãos, essa história, como eu comentei, é a nossa história. Essa dívida aqui é a nossa dívida. E esse perdão é o nosso perdão. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós éramos merecedores do cárcere, da tortura. Nós éramos merecedores do fogo do inferno. Mas agora, todos nós, os que recebemos a Cristo por Senhor, recebemos do seu perdão. E a partir desse momento, a nossa responsabilidade é transmitir e refletir o perdão que o Rei Deus nos deu. É por isso que Efésios 4, 31 e 32 vai nos ensinar: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Essa parábola, essa história, nos lembra de todas as ofensas que nós recebemos e guardamos no coração,
e nós não queremos perdoar. Não só das coisas pequenas, mas também das grandes e das mais sérias. Dos momentos em que seu marido te faltou com amor, dos momentos que a sua esposa te faltou com respeito, dos momentos que o genro foi estúpido com a sua filha, dos momentos que algum irmão gastou ou torrou todo o dinheiro do pai, dos momentos e das ofensas daquele pai que abusou do álcool e fez o que não devia, ou daquela mãe que exagerou na disciplina e deixou marcas no coração ou no corpo dos filhos. Tantas e tantas outras histórias que precisam ser restauradas e cobertas pela graça de Deus e pelo perdão que Ele nos capacita. Quando famílias que nós tanto amamos, né? E justamente a família é um lugar de amor. Deveria ser um lugar, e é o local onde nós mais esperamos amor, nós mais esperamos confiança, segurança, compreensão. Quando na família vem, ou melhor dizendo, quando da família vem as ofensas mais terríveis, os machucados mais dolorosos, como isso dói. Como dói. Justamente dali nós esperamos compreensão e muitas vezes vem julgamento. Dali nós queremos segurança e muitas vezes vem insegurança. Dali nós queremos respeito e vem todo tipo de desaforo. Isso machuca muito mais. Muito, muito mais. E aí nos vem aquela vontade maligna de não querer perdoar. Mas meus irmãos, minha irmã, meu irmão, como negar perdão? Como não perdoar se eu fui perdoado? Como negar perdão se nós recebemos perdão? O nosso rei nos perdoou. E olha que a nossa dívida, a nossa ofensa era infinitamente, imensamente, constrangedoramente e eternamente maior. A sua ofensa era maior e Deus te perdoou. Por mais o que você tenha visto, ouvido ou vivido dentro da sua própria família. Quem não perdoa está condenado a viver uma vida miserável, preso ao passado, remoendo o passado e revivendo aqueles eventos, e tendo brigas e conversas e discussões imaginárias com o fulano ou com o ciclano, né? A pessoa já está lá, nem sabe mais do rolo, nem se lembra mais, mas você fica lá, remoendo, e tomando banho e brigando com as paredes, né? Tá lá, aí alguém passa na porta, vê você assim falando sozinho, fala, tá maluco, né? Tá maluco, brigando com a pessoa enquanto lava a louça, brigando com a pessoa enquanto passa pano no chão. Larga a mão, meu Deus do céu, larga a mão. Discussões mentais, você fica igual maluco. Não, porque a minha sogra não sei o que legal. Não, porque meu cunhado fez isso, aquilo, outro. Não, porque meu genro é um maluco. Não, porque meu pai. Livre-se disso. Para com isso em nome de Jesus. Quem não perdoa, para si mesmo constrói um cárcere diário, uma tortura diária, um amargor no coração, e viverá todos os dias endividado, até que você perdoe essa dívida, assim como você foi perdoado. Logicamente, o perdão não é esquecer, não é? Deus, ele se esquece, assim, espiritualmente falando, metaforicamente falando, mas dos nossos pecados. Mas ele não se esquece da memória, e não some da memória dele. E quando você perdoa, isso não vai ser apagado da sua memória. Mas quando Deus nos perdoa, Ele decide nos tratar de uma forma que nós não merecemos. Ele decide tratar a pessoa com amor e respeito, com graça. E a mesma coisa precisa acontecer conosco. Quando nós perdoamos, nós tomamos uma decisão de tratar a pessoa de uma forma que humanamente ela não merece. Com bondade, com graça, deixar ir, liberar. E conforme você libera a pessoa, você se livra disso. E você passa a viver uma vida de paz. Um dos maiores problemas que as famílias enfrentam é justamente a mágoa. É a falta de perdão. É a falta, e isso vai causar inúmeros problemas. A falta de perdão vai causar separação, a falta de perdão vai causar divórcios,
é a causa de muitos irmãos não se falarem por anos. A falta de perdão leva a inúmeras discussões e por vezes até trocas de acusações. Não, porque a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua. E sabe uma coisa triste? Na Bíblia, sabe quem é o acusador? Sabe quem é aquela figura que vive levantando o passado e os erros? É o diabo. Isso é muito triste. Muitas pessoas dentro da família agem como o diabo, acusando, apontando, levantando o passado, que muitas vezes já está resolvido, já foi conversado, acabou. Mas nós, como crentes maduros que precisamos ser, a graça nos leva a ser pacificadores, perdoadores e a promover a restauração, a costura de relacionamentos, não o esgarçamento ou a ruptura total. Mas, se por um lado nós temos esse personagem que é o diabo sendo o acusador, existe um outro personagem na Bíblia que ele tolera a sua esposa infiel. Nós temos um outro personagem bíblico que suporta as falhas de caráter da sua noiva. Nós temos um outro personagem que retira as manchas, as nódoas, os defeitos e cura as feridas da sua noiva e a santifica, apesar de todos os dias essa noiva dar trabalho para ele, Jesus Cristo. Nós precisamos copiar o exemplo de Jesus Cristo. A família cristã precisa viver todos os dias debaixo não só da graça, mas também do exemplo de perdão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A família alcançada por essa graça precisa vivenciar o perdão, precisa exercitar o perdão de Jesus Cristo todos os dias. Momento pastor. Pastor, eu não consigo. Sempre tem um momento pastor, né? Que eu tento imaginar o que alguém deve estar pensando. Pastor, eu não consigo perdoar. Consegue. Sabe por quê? Porque como eu conversei com os irmãos na semana passada, primeiro é um mandamento. Deus te ordena isso. Isso significa que Ele vai te capacitar com a graça. Ele te dará a graça para que você possa perdoar. E a graça que triunfa, a graça é capaz de cobrir todos os pecados. A graça será maior que a sua soberba. A graça será maior do que a sua arrogância. Irmãos, não perdoamos porque nós não conseguimos. Nós não perdoamos porque nós não queremos. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso pecado. Seja por arrogância, seja por soberba. Mas se quebrantados diante de Deus, nós orarmos, clamando pela graça, Ele irá nos capacitar. E isso vai fazer bem para nós. O perdão precisa ser para o crente um modo de vida. O perdão precisa ser um estilo de vida. E é o que Deus nos ensina, e é Ele quem nos capacita a perdoar mediante o perdão que Cristo nos ofereceu. Isso não significa que você vai ter uma família perfeita. Famílias perfeitas não existem. A sua família continuará sendo pecadora, mas você terá uma família perdoadora, capacitada e habilitada na força do Espírito Santo a liberar e conceder perdão. Se por um acaso você ainda tem dificuldades de perdoar, de pedir perdão, de assumir os seus erros, não é? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, para que você possa receber graça e força, e assim conceder o perdão da mesma forma que Cristo te deu o perdão, da mesma forma que Deus te deu o perdão. Clame a Ele, e Ele te dará a graça, e perdoe da mesma forma que você e todos nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus perdoador, para que Ele encha-nos de graça, de força, e que possamos vivenciar cada dia vidas abundantes. Queridos, o perdão faz bem para o nosso coração.
faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa alma. Vamos orar pedindo isso ao Senhor.